Queridos irmãos sacerdotes, religiosas, seminaristas, leigos e leigas, missionários da Semana Santa, prezada equipe que acompanha esses trabalhos sob a coordenação do Padre Everaldo, irmãos e irmãs, grandes e pequenos, que frequentam este horário da missa aqui na nossa catedral. Um padre antigo dizia que pecar é usar para fazer o mal os dons que Deus nos deu para fazer o bem. Pecar é usar para fazer o mal os dons que Deus nos deu para fazer o bem. Por isso é que nós precisamos, na experiência da fé, sempre estimular que, pela graça de Deus que age em nós, nós possamos ir e levar conosco os irmãos, de modo a reconhecermos, nós e eles, que Deus nos encheu de talentos e capacidades e que isso deve ser usado para o bem e só para o bem. Cada um de nós é um investimento alto de Deus. Deus não só gastou carne, sangue, pele, músculos em nós, mas, além disso, Ele nos enriqueceu de dons superiores. O amor, a liberdade, a razão, a vontade, o afeto, tudo isso pode e deve ser usado para o bem, porque foi Deus quem nos fez assim. Este domingo da Quaresma poderia ser chamado, dentro da Quaresma, como temos um domingo pós-festas pascais, chamado lá Domingo da Misericórdia, esse poderia ser, dentro do tempo quaresmal, o Domingo da Misericórdia. Aqui nos colocamos diante de um Deus rico em misericórdia, um Deus que, apesar de ter acompanhado as murmurações, os pecados, as fraquezas, as infidelidades do seu povo no deserto, cumpre a promessa de levar esse povo à terra, como nós hoje ouvimos no livro de Josué. O povo na terra celebra então a sua Páscoa e Deus deixa de dar a eles o fruto do céu, porque agora podem comer dos frutos da terra. É um Deus, portanto, que se mostra benevolente e misericordioso. Tinha motivos para deixar todos no deserto, mas apesar das muitas reações negativas, esse Deus recolhe, recebe e põe o seu povo eleito lá na terra que Ele prometeu. Se a terra era um dom precioso, muito mais precioso foi o dom do seu Filho, o santo que o Pai manda para o resgate dos pecadores, que somos nós. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado para que nele nós nos tornássemos justos, como diz Paulo na segunda leitura. E este dom é muito maior do que aquele da terra. Jesus agora é a nossa Páscoa, como Paulo mesmo vai dizer. E é exatamente aí que mais uma vez percebemos que o amor de Deus extrapola imensamente a nossa capacidade humana de calcular e de administrar o perdão. E exatamente nesse belíssimo texto de Lucas que nós lemos hoje, que está no coração de Lucas, o evangelista da misericórdia, é esse texto que nos faz pensar na memória da fé qual seja o coração de Deus. Essa belíssima parábola, que é juntada a outras duas, aquela da ovelha perdida e aquela da moeda perdida, forma então o tripé desse capítulo 15, onde de fato Jesus revela o coração do Pai. Aqui nós nos encontramos com elementos muito preciosos.
Mais uma vez, percebemos que o pecado é tomar dos dons de Deus e usá-los mal. O filho mais novo pede a parte da herança e vai esbanjar tudo numa vida desenfreada, diz o texto. Nesta imagem desse filho está a minha e a sua história de pecado. Tomamos os dons para gastá-los mal. Isto é o pecado. Isto é o pecado. Interessante perceber que quando tomamos esta decisão, começa uma história de desgraça. O pecado humilha a gente. O pecado desgraça a vida da gente. O pecado nos faz perder não só a roupa, mas também a dignidade. O pecado nos faz pensar até que Deus não nos quer mais. Como aquele jovenzinho quando resolve voltar. Vou dizer a meu pai, não precisa mais me tratar como teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O pecado vai roubando até a certeza da paternidade amorosa de Deus sobre a minha vida. Por isso que o pecado é uma desgraça. Ele vai corroendo aquilo que nós temos de mais bonito e de mais precioso, que é a nossa relação com o Pai. O Pai de Jesus e nosso Pai. Mas aquela atitude do jovem, ela é perfeitamente louvável e imitável, quando nós também, na nossa experiência pessoal de pecado, tomamos a decisão de voltar ao Pai. Interessante isso. O jovem caiu em si. O jovem caiu em si e percebeu que a vida junto do Pai, mesmo com as regras do Pai, era melhor do que a vida desenfreada e sem regras longe do Pai. Não há vida sem regras. A questão é que regras e quem põe as regras. Na nossa experiência de fé, as regras são exatamente postas pelo Pai que ama e que nos mostra o caminho. Tua palavra é luz para os meus passos, diz o salmista. E o que Deus quer é exatamente nos mostrar os limites da liberdade. Aqui podemos, aqui nos basta, aqui nós seremos inteiros. Voltar, portanto, ao Pai significa receber de alguém que nos ama os limites da liberdade. Isto é muito bom, porque nenhuma vida desenfreada traz felicidade verdadeira e duradoura. Mas é também importante que aqui nesse texto nós percebamos as atitudes do Pai, e certamente é o Pai quem está no centro. É possível imaginar aquele velho senhor na janela, olhando muitas vezes se o filho não estivesse voltando. E aqui, o versículo 20, vai desenhar algumas atitudes do pai, quando ele contempla distante o filho. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Aqui nessas pequenas palavras estão o excessivo amor do Pai. Primeiro, velho não enxerga longe. Aquele velho pai avistou ao longe o seu menino. É como se o amor fizesse enxergar mais do que os olhos davam conta. Velho não corre. O texto diz, correu-lhe ao encontro. É como se o amor desse uma força que torna as pernas ágeis. E era de se esperar que o velho pai tirasse o chinelão do pé e desse um bom trato de conserto e correção no filho sem juízo.
Mas ao contrário, o que o pai faz é abraçar, cobrir de beijo, pôr túnica nova, anel novo, sandália nova e fazer festa. Gente, é isto que nós tínhamos que dizer aos irmãos. É isso que vocês, missionários da Semana Santa, nós, os sacerdotes, temos que anunciar ao mundo. Que o pecado desgraça a nossa vida. Mas, por outro lado, nós temos um Deus que é incansável no perdão. No perdão que conserta, no perdão que põe ordem, no perdão que devolve a dignidade, no perdão que de fato nos capacita para retomar a vida fazendo certo e fazendo junto do Pai, não sem Ele nem longe dele. Mas aqui também é preciso romper com a ideia errada de que ruins ou pecadores são os que se foram, são os que abandonaram a comunidade. Não, do lado de dentro também tem gente que não entendeu nada do amor do Pai. O filho mais velho não é o filho bom, o filho mais velho não é o filho que entendeu e vivia no amor do Pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Aquele menino não se sentia filho, se sentia empregado do Pai. Por isso não é também um filho exemplar. Do lado de dentro, nas estruturas da igreja, nas assembleias que celebram e vão celebrar o mistério, ali também tem gente que não sentiu ainda o amor de Deus, que carrega os seus pecados, que talvez nem consiga confessar antes de morrer, por vergonha ou por qualquer outro motivo. Nós tínhamos que anunciar, portanto, para os de dentro e para os de fora, a misericórdia de Deus. De modo que os que estiverem conosco e nós com eles, também nós marcados pelo pecado, pudéssemos beber continuamente da misericórdia que põe ordem, saúde e equilíbrio na nossa vida no mundo. Por isso, irmãos e irmãs, queridos missionários e missionárias, é isso que queria que anunciassem com alegria e com entusiasmo. Neste ano da misericórdia, anunciem a misericórdia. Oxalá, pela sua presença e pela sua pregação, é o que eu desejo também para nós, alguns irmãos distantes voltem. Alguns irmãos de dentro possam viver de forma melhorada e profunda o mistério do amor do Pai, e não se sintam apenas empregados do Pai, empregados das comunidades, carreiristas dentro das comunidades, sobretudo as pequenas, onde fazer isso ou aquilo na igreja é um lugar de poder. Eu controlo o dinheiro, eu tenho a chave, eu é que abro o sacrário, eu é que fecho a porta, e vivem como trabalhadores mais do que como filhos. E tem gente assim, do lado de dentro, do lado de dentro. Então anunciem a misericórdia, anunciem a misericórdia. Não deixem de visitar os que por algum motivo estão distantes, não deixem de ouvir, e até porque não, de estar com aqueles que não vão estar lá nas celebrações, mas que vão encontrar talvez em algum lugar, em alguma casa onde vão comer, em algum bar onde vão entrar para comprar alguma coisa. Ali encontrarão também talvez filhos de Deus que não sabem ainda o endereço da igreja, mas também dediquem um amor especial aos de dentro, para que os de dentro não sejam nem donos da igreja e nem empregados do Pai, mas sejam homens e mulheres simples e humildes que dão o seu tempo e a sua vida ao serviço amoroso do Senhor. Que a Santíssima Virgem Maria, portanto, nos acompanhe na celebração do mistério pascal, e que sejamos homens e mulheres, aqui e em toda parte, mensageiros e anunciadores da misericórdia do Senhor, que nos faz começar uma história nova, porque só Deus é capaz de pegar nosso coração velho e ferido pelo pecado e nos pôr de pé, de roupa nova, anel novo e sandália nova, para começar a história nova com Ele, que nos levará a um outro fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.